Ótima noite, meus irmãos. Tudo bem demais? Sejam muito bem-vindos a mais um estudo sobre oração. Senhor, ensina-nos a orar. Nesse período agora, irmãos, estamos tratando um pouco sobre fé. A Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Logo, é impossível que nós tenhamos um relacionamento com Deus sem que nós tenhamos fé. É impossível que nós oremos e obtenhamos respostas das nossas orações sem que tenhamos fé. Na reunião anterior, de terça-feira passada, nós falamos que a oração da fé é fruto de uma vida de fé. Mais uma vez, a oração da fé é fruto de uma vida de fé. No domingo, as ministrações de domingo, irmão, estão no Instagram. Dê uma olhada lá, tá bom? No domingo, nós falamos sobre um homem que viveu uma vida de fé. E esse homem é Abrão, ou Abraão. Então eu busquei demonstrar ali como é a vida de uma pessoa de fé. E nós podemos ver que é uma vida de rupturas gravíssimas, rupturas seríssimas, que são em favor do nosso Senhor, em favor do que o Senhor nos manda fazer. Nós fazemos e agimos por fé. Sim? Então, tendo dito isso, oremos para darmos continuidade em nome de Jesus. Pai de amor, Pai de infinita graça, Pai de santidade. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Agradeço por tantos ensinamentos preciosos que o Senhor tem nos dado com respeito à oração. Agradeço, Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor tem se mostrado forte nas nossas vidas e se revelado a nós. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Que todas essas lições possam estar sendo impregnadas nos nossos corações, para que possamos, em nome de Jesus, frutificarmos no sentido de orarmos de maneira correta, com um coração correto. Eu te peço em nome de Jesus. Pai Santo, que possamos, Pai, tirar todo o ensimesmamento de nós mesmos e que em nome de Jesus, Pai, possamos ter o olhar para fora, o olhar para o outro, preferindo o outro em honra, orando, estando sempre em nome de Jesus, buscando servir ao outro, buscando levar a tua palavra, levar vida, levar graça a outras pessoas. Eu te peço em nome de Jesus, ajuda-nos, Pai, transforma-nos nesse sentido. Pai, pelo poder que em nós opera, pelo poder que em mim opera, em nome de Jesus, eu te peço, abençoe cada um dos irmãos. Se existe doença, seja em qual área que for, na alma, no espírito, no corpo, Senhor, cura. Senhor, dá entendimento, dá, Senhor, força, dá, Senhor, em nome de Jesus, diligência, para que cada pessoa que está ouvindo as palavras aqui agora possam agir em conformidade com essa palavra. E não só essa, mas todas as outras que o Senhor tem trazido e mostrado a cada um dos irmãos, a cada um de nós. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17. Nós temos nesse momento aqui, irmãos, pessoas orando em favor de outros e nada recebendo. E o Senhor Jesus vai dizer o porquê disso. Vamos lá? Capítulo 17, dos versos 19
a 21. Então, aliás, vamos pegar um pouquinho antes. Verso 14. E, quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa. Incrédula e perversa. Incrédula, fé. Perversa, torna as coisas que têm determinadas características em outras coisas. Perverte. Verte, né? E se perde completamente. Modifica. Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Agora vem os nossos pontos principais, irmãos. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Então vamos ver novamente isso aqui. Por que não podemos nós expulsá-lo? Verso 20. E Jesus respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Uma fé pequena. Continuando. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios só se expele por meio de oração e jejum. Essa casta de demônios só se expele por jejum e oração. Então vamos lá. Por que eles não puderam expulsar esse demônio que estava nesse garoto? Eles não estavam fazendo uma oração usando o nome de Jesus certinho? Eles não estavam orando e buscando essa solução para outra pessoa? Como nós já vimos anteriormente em todas as nossas aulas? Eles estavam buscando a solução do problema para aquele menino, mas não deu certo. Então Jesus vai chamá-los de incrédulos e perversos. Perversos. Incrédulos e perversos. Pervertem. Certo. Geração incrédula e perversa. Quando os discípulos perguntam o porquê que eles não puderam expulsá-lo, o Senhor Jesus vai responder que por causa da pequenez da vossa fé. Então eles são incrédulos, são perversos. Devido a isso, a fé deles é pequena. Uma fé pequena. E como é que nós vamos conseguir... sim, aí fala do tipo de fé que precisa ter. Se você tiver a fé como um grão de mostarda, tá bom? Não é do tamanho, não é pequenininho do tamanho de um grão de mostarda, mas é como um grão de mostarda, você pede e um monte para sair do lugar, e esse monte sai do lugar, passará para o lugar correto. Então, vamos começar daí. Um grão de mostarda, irmão, sendo plantado, ele gera a maior das hortaliças.
a maior das coisas que existem na horta é a mostarda. E a semente? A semente é minúscula. Então, depois que esse pé cresce, então essa semente multiplica, se multiplica, se multiplica. Por isso o Senhor está falando, se você tiver a fé, como um grão de mostarda, não é do tamanho, tá bom? Você já deve ter ouvido falar demais e a fé é do tamanho de um grão de mostarda. Não é, tá? Como nós acabamos de ler, a fé como um grão de mostarda, direis este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Então nós temos essa casta de demônios, se não se expele, vamos pegar a palavra expelir agora, não é só expulsar. Expelir tem a ver com espremer. Expelir, se você já foi na roça, se você já viu na fazenda, quando algum boi, quando algum animal pega berne, então você precisa, a pessoa que está limpando precisa espremer aquilo para que possa expelir aquele bicho lá de dentro. Então aqui, as palavras que o Senhor utiliza são perfeitas. Não só aqui, né? Mas aqui está perfeito. Se nós observarmos cada ponto, entenderemos. Mas esta caça de demônio não se expele senão por meio de oração e jejum. Oração e jejum. Nós vamos entender aqui, irmãos, que os discípulos oravam pouco e jejuavam também pouco. A ponto dos discípulos de João Batista irem até os discípulos de Jesus e perguntarem. E até Jesus e perguntar. Os discípulos de João jejuam demais. Por que os discípulos de Jesus não jejuam, não precisam jejuar? Não jejuam, né? Não é que não precisam. Então Jesus dá uma resposta que não cabe a nós aqui agora esmiuçarmos. Licença. Bom, observamos que não havia motivos para que Deus não curasse aquele menino. Parecia que estava tudo certo, exceto pela pequenez da fé. Exceto que eles muitas vezes ficavam disputando quem era o maior, os discípulos. Exceto por tantas coisas que ficam demonstradas quando nós lemos mais e mais capítulos que os discípulos tinham de modo errado. Então, irmãos, no mundo espiritual, o motivo do fracasso é a pouca fé. Ou uma fé torta. Uma fé que crê naquilo que não deve ser. Naquilo que não é. Nós já falamos várias vezes anteriormente que nós precisamos conhecer as promessas, nós precisamos saber o que de fato é a promessa de Deus, para que nós tenhamos uma fé alinhada com Deus, com o que Deus diz, com o que Deus é, e não um fideísmo, uma fé sem fundamento nenhum. E aqui, irmãos, é demonstrado que esses discípulos, a fé deles está no mínimo torta. Nós vemos isso o tempo todo na vida dos discípulos. Os discípulos querem coisas que Jesus simplesmente não fazem parte do caráter de Cristo. Quando nós lemos João 16, lá no final, nós vamos ver Jesus dizendo o seguinte para os discípulos: vocês ainda não pediram nada no meu nome. Vocês ainda não pediram nada no meu nome. Mas quando nós olhamos isso, nós vemos que anteriormente até os 70 discípulos voltam a Jesus e falam assim, eles voltam assim, felizes demais, falando, no teu nome, Jesus, até os demônios nos submetem. Bem antes de Jesus falar, mas você não pediu nada no meu nome.
Entende? Então, o que os discípulos tinham quando eles expulsam esses demônios é um mandamento, é uma ordem de Cristo para eles. E ainda que a fé deles não fosse o bastante, deveria ser fortalecida no momento em que os demônios se submetessem a eles e eles tivessem os olhos abertos e entendessem que a luta deles não é contra o material, mas é contra o espiritual. Que o foco deles, onde eles deveriam ajuntar tesouro, não é na terra, e sim no céu. Entende a diferença de uma coisa e de outra? Faltou-lhes crescimento em maturidade. Ou seja, aqui esses jovens, nesse momento aqui, o Senhor deixa claro que a fé deles é pequena. Talvez seja o nosso caso. Ou uma fé torta. Como é que nós alinhamos a nossa fé, irmãos? Como é que nós alinhamos a nossa fé? Conhecendo a pessoa a qual nós colocamos, depositamos a nossa fé. E como é que nós conseguimos conhecer essa pessoa? Através de relacionamento. Através de relacionamento. Ou seja, há castas de demônios que só saem com oração. O que é oração? Nós já vimos várias vezes. É a maneira de você se relacionar com o Pai. Você fala, o Pai escuta, o Pai responde, você fala de novo. E sabe, relacionamento. Então, você está orando para determinada coisa. Senhor, que todos os bares da minha cidade se transformem em igrejas. Senhor, que todos os prostíbulos da minha cidade se transformem em igrejas. Aí vem Deus e fala, meu filho, a sua fé está torta. Isso não vai acontecer. Olha, deixa eu te falar. Ore assim, assim, assado. E aí você muda a sua oração, você obtém resposta da sua oração. Licença. Você obtém resposta da sua oração e você começa a se relacionar. O que acontece com a sua fé? Vai crescendo cada vez mais. Porque se você ora para uma pessoa doente, para ela ser curada, para você aparecer, a sua fé está torta. Se você ora para que os bares e para que os prostíbulos todos se transformem em igrejas, você está com a fé. Não, Deus não promete nada disso. Se você ora, faz uma confissão positiva que o fulano de tal, você ora para que fulano de tal seja o novo presidente do Brasil, seja o novo presidente da OAB, seja o novo... Você ora nesse sentido, achando que isso são promessas de Deus. Se não são, então a sua fé sempre será pequena. Porque os seus objetivos estão errados, não são... não estão alinhadas com o que Deus diz. Certo? Então, como é que nós edificamos a nossa fé? Através da oração, através de relacionamento. Como é que você vai confiar cada vez mais em mim? Você precisa se relacionar comigo. Quanto maior o seu relacionamento comigo, mais você irá confiar em mim. Ou não vai confiar de jeito nenhum. Entendeu? Mas no caso de Deus, nós vamos confiar e vamos nos entregar cada vez mais. A outra forma é com jejum. No domingo, irmãos, nós falamos sobre adoração. Adoração, irmãos, não está relacionado com ficar balançando a mãozinha. Adoração está relacionado a renúncia e renúncia séria, sempre. Sempre. Balançar a mãozinha é se der, se tiver jeito, em um momento de entrega, em sacrifícios de louvor.
Talvez seu coração não está pedindo, você está sofrendo, você está acorrentado, assim como Paulo estava dentro do cárcere, e você oferece sacrifícios de louvor a Deus. Então aí você está adorando. O jejum, irmãos, o que é o jejum? Senão você se separar, você se santificar, você abrir mão de você mesmo e você fazer um movimento, um momento de adoração ao Senhor. Porque é um sacrifício. Entende? É um momento de adoração. Você vai adorar a Deus. Ou seja, aprimorar o seu relacionamento com Deus. Você vai ouvir a Deus. Então você se fecha no seu quarto às 6 da manhã e você fala assim, eu vou jejuar até o meio-dia. E você ora ao Pai, e você lê algum texto bíblico, você ouve o que o Pai tem a dizer, pede fortalecimento em tudo aquilo que Ele já te disse para fazer, para romper com determinadas coisas, com tantas coisas. Então você pede e ouve, e o Senhor fala. É você, irmãos, abrindo mão de tudo. Da sua correria, do seu ativismo lá fora. Ah, eu vou trabalhar, eu vou... Não. Você vai parar tudo e vai fazer esse sacrifício. O seu trabalho lá, com educação com as crianças, vai ficar um pouquinho atrasado. O seu almoço vai ser um pouco mais tarde. A sua vontade de comer, de beber, de falar mal dos outros, de assistir televisão, de tanta coisa, você vai travar, você não vai permitir que aconteça. O que vai acontecer nesse momento? O seu relacionamento com Deus vai aumentar. E, em consequência disso, a sua fé. A fé vem... Como que a fé vem mesmo, hein? A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Não é meramente palavras, é pela palavra de Deus, verdadeiramente, na nossa mente, no nosso corpo, no nosso ser. Tá claro, povo de Deus? O que estas castas de demônio fazem, irmãos? Essa casta de demônio que Jesus está falando que só se espere com jejum e oração. Essa casta, ela entorta a fé, coloca você para acreditar naquilo que não é, naquilo que não deve ser. Nesse domingo agora, irmãos, em nome de Jesus, eu gostaria de estar falando à noite, né, sobre algumas teologias que adentraram o Brasil por volta de 1950 e são elas que dominam hoje o cenário da igreja. E elas são cheias de mentiras, cheias de absurdidades, assim, ímpares. Então, chame outras pessoas e vá no domingo à noite para que você possa conhecer um pouco mais da história da igreja, história recente da igreja. Eu vou tratar nesses termos, entende? Para os irmãos entenderem o que está acontecendo. Então esses demônios, eles entortam a fé. Quando ele entorta a fé, você acredita naquilo que não é. Então, o diabo vai trazer dúvidas para você. Então você orou para que os bares de Goiânia todos se fechem. E já tem 2 anos que você ora sobre esse assunto. Não fechou. Você fica agora então com... será? Sei não. Acho que não. Esses inimigos tiram o tempo da adoração, tiram o tempo da oração. Eles fazem com que você corra, com que você não se relacione com Deus, com que você não pare, com que você não vigie e ore. A Bíblia diz que nós devemos vigiar e orar, entendeu? Vigia e ora. Se você não vigiar, irmãos, você não ora mesmo, mas não é de jeito nenhum. Se você não vigiar, você coloca lá 5:30 da manhã, eu vou levantar porque eu tenho que
entrar no trabalho às 7 ou às 8, sei lá. Se você não vigiar, da 1 da manhã você está no Netflix, assistindo série. Quando dá 5:30 da manhã, 6 horas, que você decidiu se levantar para orar, você não consegue. Você está assim, destruído. Você precisa vigiar desde o dia anterior. É uma vida de vigilância em todos os aspectos. Então, essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Nós precisamos tirar esse tempo. Nós precisamos estar orando e jejuando. Senão, não dará certo. Nossa fé será pequena. Mas está tudo certo, eu estou fazendo tudo certinho, tudo alinhado, pelo menos exteriormente falando. Não é o que os discípulos estavam fazendo? Orando por umas pessoas, orando para que aquele menino fosse curado. Tudo certinho. Falando, pedindo o nome de Jesus. Tudo certinho, certinho, lindo, bonitinho. Só que, qual é o fim disso? Eles criam mesmo que aquilo aconteceria? Entende? Sem duvidar, como nós vimos na terça-feira passada. Homens de muita fé, irmãos, sempre que os irmãos ouvirem falar de pessoas de muita fé, os irmãos associarão imediatamente a homens de muita oração, de muito jejum. Fulano tem muita fé, pode ter certeza, ele tem muita oração e muito jejum. É a característica, porque não tem jeito. Esses demônios que nos cercam, nos atrapalham, gera dúvida e tira o tempo e vai fazendo, gera uma fé torta. Eles ficam à nossa volta o tempo todo para bagunçar a nossa vida. E é só aos pés do Senhor, o máximo que você conseguir, que você irá ser liberto disso. Irmãos, eu falo sobre isso e talvez você pense assim: pastor, eu começo a minha oração e falo assim: Deus abençoa meu pai, minha mãe, abençoa minha vida. Aí eu começo: Deus abençoa meu marido, abençoe que o carro dele não estrague. Abençoe que... Deus abençoe o Japão, abençoe os chineses. E eu vou orando, orando assim, quando eu vejo, passaram-se 10 minutos. E eu assim, eu já orei, já gastei, já falei tudo que eu tinha para dizer. E se passaram 10 minutos. Irmãos, isso é normal. Esse é o tipo de casta que só sai com oração e jejum. Então você vai colocar isso. Quando você terminar a sua oração nos seus 8 minutos, você pensa assim: vou orar pelo quê mais? Vou orar para que a fábrica de chave de fenda seja bem-aventurada, que ninguém, não caia trovão em ninguém. Quando vier isso e que você não tiver mais nada, fale com seu pai que está nos céus e fala: Senhor, eu não tenho mais o que dizer. Fala o meu coração. O que o Senhor quer? E, irmãos, as demandas do nosso Senhor são muitas, 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 muitas. E à medida em que essas demandas forem adentrando os nossos corações e nós, como filhos, formos assim, nos adequando aos negócios do nosso Pai que está nos céus, irmãos, você terá tanto motivo para orar. Para orar e para ouvir. Para orar, para ouvir. É aquilo. Você ora, você entende, você ouve, Deus manda você fazer as coisas, você faz, e aí você continua o processo. É um processo. Um processo de relacionamento. Você ora, pede direcionamento. O Senhor dá direcionamento. E você obedece. Então, quando você... Próximo passo. Você ora de novo. Deus dá mais direcionamento. E você obedece de novo. E aí vai. E vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. A sua fé vai aumentando. E você vai vendo os sinais. Você vai vendo as coisas acontecendo como Deus quer que aconteça. E você vai crendo, e você vai confiando. E vai entendendo. E assim as suas orações vão se tornando cada vez mais amplas. É desse jeito. Não tem jeito, irmãos. É a vida de Deus em nós que nos faz crer. É a vida de Deus em nós que nos faz crer. Sabe, meus filhos, quando eu falo para eles assim...
Essa noite a gente vai comer x-salada. A gente vai no pit dog. Sabe? Já é uma alegria, pode ser 6 da manhã, já é uma alegria efusiva. Sabe assim? Por quê? Porque a minha vida está dentro deles e eles sabem que se eu disse que nós vamos comer o pit dog, comer o x-salada à noite, nós vamos. E se não der de jeito nenhum, eles sabem que na outra. Eles mantêm essa alegria porque sabem que no outro dia isso irá acontecer. Nós vamos lá comer o bendito x-salada. Percebe? É a minha vida. É o que eu expresso para eles. É o relacionamento que eles têm comigo que me dá essa garantia para eles. Irmãos, se nós não tivermos esse mesmo tipo de relacionamento com Deus, é claro que a nossa oração será fraca, é claro que a nossa fé será pequena. Não é? Então que o Senhor nos ajude. É a vida de Deus em nós. A fé precisa de oração para ser desenvolvida. Oração, jejum. Oração e adoração. Adoração é levantar a mãozinha e balançar, ficar gritando. Não, não é. Adoração não é isso. Adoração é uma obediência sacrificial, muitas vezes. Tá bom? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado por cada luta, cada vitória. Muito obrigado pelas palavras que o Senhor nos direcionou hoje. Pai Santo, fala aos corações, revele-se, Senhor, em nome de Jesus a cada um. E dá-nos, Senhor, uma noite abençoada, possamos dormir bem, possamos ter um dia de quarta abençoado, também o restante da semana abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, domingo pela manhã, contação de história. Não perca, irmãos, lições preciosíssimas. Tá bom? Com Deus, abraço, até!